É bom estarmos aqui novamente, é bom estarmos falando sem saber aonde a nossa voz vai alcançar, porque nesse mundo tecnológico, o céu é o nosso limite, ou o universo é o nosso limite, porque nós não sabemos onde a nossa voz alcança, mas que aonde ela alcançar, que ela faça a obra para a qual ela foi destinada, porque assim diz a Bíblia, que a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Eu gostaria de ler hoje Gênesis capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos. E eu quero falar dessa narrativa porque é o momento mais trágico da humanidade, é o momento em que as conexões que eram perfeitas, aonde o nosso relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o nosso semelhante, com as nossas emoções, com as nossos amados, foi o momento mais trágico da humanidade, porque em um ato nós conseguimos nos desconectar, nós conseguimos cair, nós conseguimos destruir tudo isso. Este é o momento em que, pela primeira vez na história, o ser humano sentiu medo. Pelo primeiro momento da vida, o ser humano sentiu as trevas dentro dele. Pelo primeiro momento na vida, houve a desconexão com o Eterno. Foi um momento em que não havia volta. Foi um momento onde nós mudamos todos os nossos relacionamentos. Foi um momento que a teologia chama da queda do homem. E a história foi mais ou menos assim. O homem vivia com a sua companheira numa vida tranquila e em paz. E todos os dias, na virada do dia, o Senhor ia até eles para conversar com eles. A Bíblia não diz qual era essa conversa, mas eu imagino que era uma conversa de pai para filho. Era uma conversa de um Deus que tinha prazer em estar naquele relacionamento com o homem. Era uma conversa que todos os dias acontecia. Era um momento em que Deus vinha conversar com a sua obra-prima da criação. E diz a Bíblia que um dia desses, veio um dos mais astutos animais que perfigura o diabo, o inimigo, o Satanás, o cramunhão, o demônio, seja lá o que for, ele veio e se meteu na história do homem, e a Bíblia diz que ele teve um diálogo conosco. E diz o texto que ele começou com uma pergunta muito astuta. Ele disse: Deus disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: podemos comer do fruto da árvore de jardim. É só do fruto da árvore da vida, que está no meio do jardim, que não podemos comer. Disse Deus: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, disse ela. Deus disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não vão morrer. E a serpente disse à mulher: Deus sabe
que no momento em que vocês comerem o fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria, e assim tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, os olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Eu quero parar aqui agora e eu quero conversar um pouquinho. Essa foi uma decisão que envolveu toda a raça humana, até o dia de hoje. Estava ali o princípio da raça humana. A gente pode dizer hoje, não, mas eu não sou culpado dessa decisão da Eva, eu não sou culpado dessa decisão de Adão. Se nós estivéssemos lá, naquele momento, nós faríamos a mesma coisa. Essa decisão foi uma decisão que envolveu a concupiscência dos olhos. Ela viu que o fruto era delicioso, a concupiscência da carne ela desejou, e a soberba da vida ela achou que seria igual a Deus. Talvez se a serpente tivesse conversado com a verdade, com ela, diz assim: Deus falou para vocês que vocês só não podem tocar no fruto da vida no meio do jardim. O resto tudo vocês podem. Vocês podem comer todos os frutos que tem na terra. Você pode caminhar e lidar com todos os animais. Vocês podem cultivar e se alimentar de todos os frutos. Vocês podem fazer de tudo. O mundo é de vocês. Seria diferente. Mas a ideia que a serpente deu para a mulher é que Deus é um Deus tomador. Deus é um Deus autoritário. Deus é um Deus déspota. Deus é um Deus que te impede de fazer as coisas. Deus é um Deus proibitivo. Como que Ele não deixa vocês comerem do fruto da vida do meio do jardim? Como Ele faz isso? Que Deus é esse? Ele não quer que vocês sejam igual a Ele, porque Ele é mau. Ele está mentindo para vocês. E aquele casal disse: é mesmo, né? Verdade. Deus é um Deus tomador. Deus é um Deus que não deixa a gente fazer o que a gente quer. Ele é um Deus mesquinho. E eles duvidaram do caráter de Deus. Foi o dia em que a mentira teve a maior força na nossa vida do que a palavra de Deus. O homem imaginou e desejou viver independente de Deus. E trouxe para si consequências imediatas, porque Deus considerou aquela decisão não culpa da serpente, mas Ele entendeu que aquela decisão foi pessoal, responsável, pensada. E Deus responsabilizou o homem pela queda. O maior prejuízo
que este momento trouxe foi a desconexão imediata com Deus. Mas apesar disso, como sempre, na virada do dia, Deus veio buscar o homem. E nós não vamos ver na narrativa um Deus irado, nós não vamos ver uma narrativa de um Deus cheio de vontade de destruição, de vingança. Nós vamos encontrar um Deus que o texto diz que era um ambiente acolhedor e a busca foi amorosa, porque diz que quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam entre as árvores. Então o Senhor chamou o homem e perguntou: onde você está? E a primeira resposta do homem foi: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. A pergunta de Deus foi uma pergunta cheia de graça. Onde você está? Não foi uma pergunta de quem estava procurando, não sabia onde Adão estava. Não foi uma pergunta de alguém que estava perdido e que conseguiu ser enganado pelo homem. A pergunta foi de um Deus amoroso, de um Deus apaixonado, como se estivesse perguntando: o que foi que você fez? Por que que você tomou essa decisão? Onde você está? O que foi que você fez com você? E eu quero aproveitar este trecho desse texto e eu quero conversar alguns momentos sobre o aprendizado que nós temos nesse texto e que eu aprendi. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês que estão aqui, para vocês que estão nos ouvindo através desse mundo virtual, dessas redes sociais, a serpente continua falando. Ela quer colocar dúvidas sempre na palavra de Deus com pergunta do tipo: você acha que Deus te ama mesmo? Se Deus te ama, por que está nessa situação? Se Deus é todo-poderoso, por que tem convite de nada? Se Deus é quem Ele diz que é, por que tem tanta gente rica e tanta gente na miséria? Se Deus é um Deus de amor, por que Ele deixa as pessoas sofrendo? E quando nós damos ouvido para essas perguntas da serpente, o Deus que nós enxergamos é um Deus confuso. É um Deus que não é o Deus da Bíblia. É o Deus apresentado pela serpente. É o Deus que não liga para você. É o Deus que não liga para as pessoas. É o Deus que não liga para o mundo. É um Deus que vive o seu próprio mundinho. É um Deus que criou a humanidade e largou tudo aí. É um Deus que não tem poder nenhum. É um Deus que não pode fazer nada. E essas dúvidas vão tomando conta do nosso coração. E a tristeza toma conta do nosso coração. E as dúvidas tomam conta do nosso coração. E o que acontece em primeiro lugar é nós nos distanciarmos deste Deus. A primeira atitude de quem ouve a serpente é se distanciar
de Deus. Porque no momento em que nós duvidamos da pessoa de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da verdade desse Deus invisível, mas real, a primeira coisa que acontece é a nossa desconexão com esse Deus. Ao ouvirmos a serpente, a quebra da nossa comunhão com Deus, ela é sentida imediatamente. Você que já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. São coisas que não preciso explicar para a gente. É aquele momento onde a gente vai orar e a oração começa a não fazer sentido. É aquele momento em que você vai cantar e aquele cântico se torna mais um mantra, uma ladainha, do que realmente um louvor a um Deus que é vivo e poderoso. É aquele momento em que você se encontra com os seus irmãos, que você se encontra com a igreja e todo mundo é chato, todo mundo é irritante, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me cumprimenta, eu vivo sozinho, essa igreja não está com nada. São as coisas que a desconexão provoca em nós. E a pergunta de Deus continua: onde você está? Uma das coisas e uma das características de quem se desconecta com esse Deus é a criação de uma religião. Nós somos craques nisso. Nós criamos muitos ismos, né? Nós criamos budismos, shintoísmos, judaísmos, cristianismos, espiritismos e muitos ismos, e vamos adorando pedras, e vamos adorando paus, e vamos adorando madeira, e vamos adorando igrejas, vamos adorando líderes, e vamos tentando de alguma maneira encaixar alguma coisa que nos reconecte com a gente mesmo, para que os nossos desejos, para que as nossas opiniões, para que o nosso querer seja arrefecido, sabe, seja apaziguado. E de repente a gente se encontra com uma pessoa e ela fala para você: olha, põe uma pedra azul no bolso, que, olha, tira todas as energias negativas de quem está ao seu redor. E você vira para a pessoa e fala assim: eu prefiro a vermelhinha, porque a vermelhinha, além de mal olhado, ela tira também as energias de pessoas que já morreram. É? Então vou pôr uma vermelha e uma azul. E daí a pouco você começa a crer nessas bobagens, porque essas bobagens te dão como que um alívio para a sua desconexão com o Eterno. Adão, quando se viu desconectado com Deus, primeira coisa que ele fez, costurou umas folhas de figueira e se cobriu. Foi a religião de Adão, a Assembleia de Deus da Figueira Costurada. Qual é a religião que você já criou na sua vida? Porque a gente cria religião. E a serpente, ela fala de diversas maneiras conosco. E quando a serpente fala e nós nos distanciamos de Deus, tudo se torna um peso. Você já percebeu isso? Você já percebeu quando o cristianismo se torna um peso? Apesar que hoje em dia falar até em cristianismo já está um problema. Vamos falar em evangelho. Porque o cristianismo hoje está um pouco vergonhoso. Vamos falar de evangelho. Sabe quando o evangelho se torna um peso? Quando você vai orar e parece que o céu está de bronze e a oração não passa do teto. Eu lembro quando eu era menino que tinha essa frase, né? A gente orava, depois terminava de orar e falava assim: nossa, essa não passou do teto.
essas orações que começam a pesar, orar se torna uma coisa ruim. Você vai ler a Bíblia, e a Bíblia se torna algo ruim. Você lê 10 livros de romances, mas não consegue ler um versículo da Bíblia, porque a Bíblia é chata. E aí você começa a dar desculpas, né? Eu não leio porque eu não entendo. Vou dizer para vocês uma coisa, eu estou com 60 anos, já li a Bíblia inteira algumas vezes, fiz faculdade de teologia e eu continuo não entendendo nada. Então fica à vontade para não entender. Mas são coisas que a gente começa a colocar como desculpa. Hoje nós temos uma boa desculpa. Hoje é Covid. Tem alguns bendita Covid. Porque agora eu não preciso ir para a igreja. Porque estar com os irmãos, estar com o povo de Deus, estar em comunhão, incomoda quem está desconectado de Deus. Incomoda. E a pergunta de Deus continua ressoando. Onde você está? Você não precisa de um líder virar para você e falar para você, você está desconectado. Se tem uma pessoa nesse mundo que sabe quando eu estou em desconexão com o Eterno, sou eu. Ninguém precisa me falar isso. Ninguém precisa dizer para mim, você está desconectado. Eu sei que eu estou, porque eu sei como é que está a minha alma, eu sei como é que está a minha vida, eu sei como é que eu ando, eu sei como é que está a minha comunhão com Deus. E a serpente, ela gosta dessas horas. Porque quando a serpente fala, e tudo isso acontece, e a pergunta vem, onde você está? Nós temos respostas prontas para Deus. Ah, Senhor, eu me escondo, porque meu irmão ou minha irmã disse isso ou aquilo. Me escondo porque o pastor não me cumprimentou, não me ligou, não liga para mim. Eu me escondo porque o meu padrão de santidade é muito alto, a minha régua é altíssima, e para ser crente igual essas pessoas hoje em dia, eu prefiro não ser crente. Porque não tenho conexão e ainda existe santidade dessa altura aqui. Isso é desconexão. Quem está conectado, olha para o outro com misericórdia e diz, que bom que você está aqui. Eu me escondo porque eu descobri, depois de muito tempo, que Deus não me ama. A culpa sempre é dos outros. O que foi que você fez? Não fui eu, foi a mulher não fui eu, foi a serpente não fui eu, ficou com a culpa. E leva a culpa até hoje. Porque tudo que é coisa de errado que crente faz foi o diabo. Tudo é o diabo. Foi culpa do diabo, foi o diabo que fez, foi o diabo que isso, foi o diabo que aquilo. Dizem que na porta das igrejas tem um diabo sentado dizendo, aí nesse lugar é tudo eu. Porque tudo é culpa do diabo. A responsabilidade do pecado é nossa. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós desconectamos do Eterno, a responsabilidade é nossa, é minha, é sua, é nossa, é do ser humano. Jesus veio morrer na cruz por causa do pecado do homem. Não foi por causa do pecado da serpente, do diabo. O diabo não tem nada a ver com a nossa restauração. O diabo não tem nada a ver com a nossa reconciliação com Deus. Tira o diabo da restauração de Deus. Tira o diabo do processo de salvação de Deus. O diabo não tem nada a ver com a nossa salvação. O pacto de Deus foi com Jesus Cristo e com a sua igreja, com o seu povo, com o ser humano.
Tira o diabo da sua conversa, tira o diabo da sua mesa, tira o diabo da sua casa, tira o diabo do seu andar, do seu falar, do seu agir. Ponha Deus nas suas conversas. Corta a cabeça da serpente. Crente que você conversa conhece mais o diabo do que Deus. Conhece diabo por nome, sobrenome, por apelido. É diabo de tal lugar, diabo que faz tal coisa, diabo de tal coisa, diabo de tal coisa. Outro dia me falaram, é um demônio da mentira. Que demônio da mentira? Quem mente é o homem. Quem mente é o homem. É o demônio da prostituição. Quem foi lá para se prostituir foi você. Foi decisão sua. Porque deu ouvido para a serpente. O trabalho da serpente é te induzir. A sua parte é dizer não à serpente. E a confiar na palavra de Deus. Quando em Hebreus diz que Jesus destruiu o poder do pecado na cruz. Hoje você tem poder de Deus na sua vida para dizer não ao pecado. Se você diz sim, é porque você sofreu da soberba da vida, da concupiscência dos olhos e tem mais um, esqueci agora, está aqui, não esqueci. Que é o desejo de ser poderoso, desejo de viver independente de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A serpente continua falando. A serpente vai continuar falando. A serpente vai continuar tentando. Porque esse é o trabalho da serpente. Esse é o trabalho do diabo. O diabo está fazendo o trabalho dele. Agora eu quero dizer para você, Deus continua te chamando. Deus continua falando. Deus continua te buscando. E a palavra de Deus é esta. Onde você está? Onde você está? Não que ele não saiba, porque ele sabe. Ele te conhece. Ele se envolveu com você no ventre da sua mãe. Ele sabe tudo o que você fez. Ele sabe tudo o que você pensa. Ele sabe tudo o que você quer fazer. Ele sabe de você. Mas ele continua insistindo e dizendo, onde você está? E eu quero dizer uma coisa para você. Se a serpente não tem descanso em te azucrinar, Deus não descansa em te buscar, porque Deus não desiste de você. Deus não abre mão de você. Deus vai te buscar aonde você estiver. Deus é um Deus que te ama, Deus é um Deus apaixonado por você, Deus é um Deus poderoso. E não coloque Deus no patamar igual do diabo, porque Deus é incomparável, é inigualável e é único. É por isso que você não pode falar que Deus é o melhor, porque para ter um Deus melhor deve ter um Deus pior e não há outro Deus. Deus é único e incomparável. O diabo é um ser criado. Dizia Lutero que o cão é cão de Deus. A serpente tenta. Você pode até cair, mas o Pai vai te buscar. O Pai vai te buscar. E a pergunta que ele vai fazer é: onde você está? Diante da pergunta de Deus, nós podemos ter atitudes diferentes. Nós podemos culpar o outro, como Adão. Nós podemos culpar a vida, os problemas, a falta de dinheiro, a falta de trabalho, as angústias, as aflições, a perda de alguém.
Você pode culpar a situação que você quiser para ter sido desconectado, para você se desconectar de Deus. Ter sido desconectado dá uma impressão que Deus se desconecta da gente. Não, nós nos desconectamos de Deus. Então, existe uma razão para nós nos desconectarmos de Deus. E não importa a razão que foi. Ah, Senhor, eu andava tão sozinha. Ah, Senhor, eu estava em solidão. Quando aquele homem apareceu, foi mandado pelo diabo. Não, não foi. Não foi. Zóio grande. Zóio grande. Zóio grande. Carnalidade. Não, é a dor da solidão. Aquele negócio todo. E aí você foi animá-lo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não importa a sua desculpa. Ah, Senhor, era muito dinheiro. Não resisti. Você é corrupto. Você é corrupto. Ah, Senhor, ele me provocou demais, a ira subiu, eu meti a mão na cara dele. Não, você é carnal. Você é carnal. Pode buscar a desculpa que você quiser. Pode buscar a justificativa que você quiser. Deus diz no livro de Isaías: vinde e arguir-me. Vem, discute comigo. Discute comigo, briga comigo. Diz por que é que você te desconectou. E esse Deus que não para de dizer aonde estás. Diz no livro de Isaías: ainda que o seu pecado seja mais vermelho que o carmesim, eu o tornarei mais branco que a branca lã. A cruz é maior do que o seu pecado, meu irmão. Jesus te ama mais do que você mesmo. Ele não vai desistir de você. Ele não vai deixar de te buscar. Ele não vai deixar de falar com você. Você pode fugir como você quiser. De repente você vai assistir um filme e vai se reconectar com Deus, porque aquele filme vai falar com você. Você vai estar num trânsito, dentro de um ônibus, você vai olhar para um para-brisa de um carro, vai ter um versículo que vai falar com você. Você vai ligar o rádio, aquele momento que você ligou o rádio, cantou uma música que fez você parar e reconectar-se com Deus. Mas Deus vai buscar você, porque Deus te ama. Deus te ama. Você é uma pessoa amada por Deus. De toda a criação de Deus, de toda essa criação de universo, aonde os grandes estudiosos dizem que só de estrelas são 7 bilhões de estrelas. Nesse mundo onde tem uma doença que está pegando todo mundo, está todo mundo aflito e agoniado, eu quero dizer uma coisa para você: você é mais importante do que o mundo inteiro, e Deus vai dizer para você dia e noite, onde você está. Onde você está. O que Deus está te dizendo é: você, eu não te criei para você estar aí, escondido, aflito, com vergonha, encolhido, dando desculpas e justificativas. Eu te criei para andar comigo. E é comigo que você vai andar. E o texto bíblico diz que Deus expulsou o homem daquele jardim. Colocou 2 anjos, um no oriente, outro no ocidente, com uma espada para que ninguém mais entrasse ali. Mas nós vamos seguindo a narrativa bíblica e vamos ver que Deus saiu junto com o homem e continuou perguntando a todos nós: onde você está? Deus abençoe vocês.